Shalom, shalom, povo de Deus, bom dia. Bom dia para você, bom dia, amados. Espero que estejam todos muito bem. Ótimo sábado para você, um sábado abençoado. Um sábado extraordinário para você. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. É um prazer recebê-los aqui mais um sábado, para mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Amém? Hoje é sábado, 11 de outubro, são 7 horas, horário de Brasília. Hoje está super nublado, mas parece que tem uns raios de sol querendo sair. Vai brilhar. O seu dia vai brilhar. Pega o seu cafezinho, pega a sua Bíblia, se acomoda, amém? Se acomoda aí. E hoje nós vamos mergulhar numa história fantástica. Essa história é de um personagem da Bíblia chamado Isaac. Essa história ela me impulsiona muito, ela me impulsiona a confiar, a me movimentar, a melhorar a minha expectativa e a expandir, a buscar a expansão, a expansão da mente, a expansão física. É uma história muito inspiradora. E quem foi Isaac? Você conhece esse personagem da Bíblia? Quem foi Isaac? Deixa eu me ajeitar aqui, me acomodar para a gente começar. Já vamos contar quem foi Isaac. Mas antes, vamos orar, para a gente começar a pedir a bênção de Deus, para a gente poder começar o nosso devocional. Deus é poderoso, não é mesmo? Feche seus olhos. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia para você que está chegando. A paz de Cristo, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Feche seus olhos agora, nós vamos orar. Senhor, Deus nosso Pai querido, amado, supremo, excelso e poderoso Deus, oramos a Ti em nome de Jesus. Rogamos agora, Senhor, que perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões. Escreva, Jesus, o nosso nome no livro da Bíblia, no livro da vida. Queremos ser cheios, Pai, do Espírito Santo. Queremos o nosso nome escrito no livro da vida. Queremos ser cheios, Senhor, do Espírito Santo. Pedimos mais de Ti sobre nós, mais de quem Tu é, mais, receba mais de Deus, mais, até transbordarmos. Nós declaramos agora que todo o mal programado para o nosso dia venha ser desarmado e desfeito agora no nome de Jesus. Abençoa a vida de cada espectador, de cada seguidor, cada família, cada pessoa, cada trabalho, cada lar. Seja abençoado agora, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Eu quero que esse estudo, hoje, bom dia, a paz do Senhor, para todos que estão chegando. Os espectadores estão chegando, os seguidores, os participantes. E eu quero que esse estudo abra a sua mente para viver um tempo de expansão. Você precisa se movimentar, você precisa sair
do lugar da paralisia, sabe? Mesmo que esse lugar esteja confortável. E seu entendimento para viver um tempo de expansão seja aberto, tá? E isso vai exigir muito movimento e muita confiança. Vai exigir ousadia, né? Vai exigir inteligência, estratégia, domínio próprio. Nós aprendemos isso na história de Isaac. Isaac tinha domínio próprio. Ele tinha visão, ele era um visionário. Ele tinha uma conexão com os céus. Ele era conectado com Deus. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia. Deixa eu colocar um fundo aqui, porque eu gosto. Eu acredito que você também goste. Abri a aba errada, mas tudo bem, vamos lá. Opa. Louvorzão que chegou aqui para mim, nossa. Nossa vida é do nosso mestre. Abra sua Bíblia aí agora em Gênesis, capítulo 26. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Como vocês estão? Pega a sua Bíblia aí, abra agora no livro de Gênesis, versículo 26. Presta atenção no que estava acontecendo. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse. E apareceu-lhe quem? O Senhor. Olha só, ele estava debaixo de uma direção. Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrinando nesta terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à sua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Vamos lá, versículo 17. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale do Gerar e habitou lá. Cavaram, pois, seus servos naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Bom dia, a paz, shalom, shalom, povo de Deus. Bom dia para você, um ótimo dia, um ótimo sábado. Acharam ali um poço de águas vivas, né? E ali os pastores de Gerar, né, porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa, por isso chamou o nome daquele poço Ezequiel, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou-se o nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu o Senhor naquela mesma noite. Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Aconteceu ou não aconteceu o que Deus disse para ele? Peregrina na terra que eu vou te mostrar, porque eu vou te abençoar. Aconteceu ou não aconteceu? Sim, aconteceu. Né, gente? Cadê você? E essa propaganda é uma benção, gente. Eu vou fazer uma playlist aqui essa semana. Sai fora disso. Já vai entrar a música. Olha,
a música que eu coloquei. Tá melhor que o outro, né? Eu gosto mais. Bom dia para você, queridos. Tudo bem com você? Bom dia. Seja muito bem-vindo aqui no nosso estudo. Amém? Então, queridos, nós acabamos de ler a trajetória de Isaac, né? Quem era Isaac? Né? Quem era Isaac? Isaac era o filho da promessa, né? Ele era filho de Abraão, ele tinha uma linhagem poderosa, né? Você vê que Deus aparece para ele e diz, né? Por amor ao meu servo, sempre honrando Abraão na vida de Isaac, né? Então ele era preparado para viver, para ser aquilo que ele foi, né? O significado no nome Isaac, eu quero contar para você agora. Ei, bom dia! O significado é riso, né? O significado do nome Isaac está associado à alegria, porque ele foi prometido, ele foi o cumprimento de uma promessa na vida de Abraão e Sara, né? Deus prometeu dar filhos para ele. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos tiveram essa alegria, né? Esse cumprimento da promessa de Deus na vida deles. Então, eu quero declarar esse tempo na sua vida, né? Esse tempo de risos para mim e para você, porque é esse o significado desse devocional de hoje. É essa declaração que nós estamos emitindo, é isso que o Pai está falando. Bom dia, seja bem-vindo, shalom, shalom. Então a história de Isaac, ela é marcada por sacrifício desde quando ele era criança, né? Ele foi solicitado por Deus a Abraão, a vida dele foi entregue, né? E ele foi solicitado como um sacrifício, né? E Abraão obedeceu a Deus, levou a Isaac para o sacrifício. Nós sabemos dessa história, que Deus proveu ali um sacrifício, né? E abençoou Isaac nessa terra dos viventes. E ele foi uma promessa divina para o seu pai, né? Como eu disse, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos. Imagina, gente, você se achando velho para cumprir os propósitos do Senhor, né? Para gerar um filho, gerar a promessa, gerar um projeto, fazer uma faculdade, né? Se despertar para um novo tempo. Se espelhe nessa, Sara e Abraão, amém? A promessa de Deus. Deus, ele é dono do Cronos, ele é dono do nosso tempo. E seguindo com a história, Isaac se casou com Rebeca, né? Teve Esaú e Jacó, e ele viveu durante 180 anos nessa terra, né? Esse foi o time dele. E o destaque que eu quero trazer aqui é que ele viveu muito e era muito próspero. Ele já começa com uma promessa de prosperidade desde antes do ventre da mãe, né? Ele já era a promessa do riso. E ele era filho de Abraão, né? E eu e você não somos diferentes, nós temos um Pai celestial, né? Nós somos filho do Deus poderoso. E a nossa linhagem, ela é uma linhagem também poderosa em Deus, por meio de Cristo, né? E Isaac, peregrinando pela terra que Deus tinha ordenado ele peregrinar, né? Deus deu uma direção para ele, ele foi obediente, Deus falou com ele, não desça ao Egito. Havia seca e fome na terra, né? Naquele tempo. Então a circunstância econômica não era favorável. E o que acontece? Ele começou ali naquela terra a abrir poços. E o primeiro poço que ele abriu foi um poço entulhado pelos filisteus, que tinha sido aberto pelo seu pai Abraão. E esses poços começaram a gerar muito conflito na vida de Isaac,
Porque onde o Isaac colocava as suas mãos para abrir poços, ele prosperava, queridos. E começou a gerar muito conflito, muita disputa, muita competitividade, muita competição ali naquele reino. Porque certamente o povo daquele lugar, o rei daquele lugar, que era Abimeleque, viu que Isaac não era comum. Ele já tinha tido uma experiência de que Deus era na vida de Isaac, né? Quando Isaac mentiu para ele sobre Rebeca ser sua irmã. E aquele povo, aquela terra, a terra de Gerar, era a terra dos filisteus, era a terra dos inimigos. E Isaac prosperava na terra dos inimigos, num tempo de fome e escassez, num tempo de seca, né? Essa terra ela fica próxima a Gaza, né? Uma região de muitos conflitos até hoje. E naquele contexto a seca era muito grande. Bom dia, paz do Senhor. A seca era muito grande, então eles se movimentavam, peregrinavam na terra. Só que eles iam debaixo da direção de Deus, querido. Então a primeira lição que eu quero tirar nesse contexto: ouvir a voz do Senhor e seguir a direção que Ele falar para você e para mim. E quem que eram esses filisteus, né? Esses filisteus, eles eram povos que viviam em conflito com o povo hebreu, né? Por causa das terras, dos recursos, né? E a religião deles era politeísta. Eles serviam a vários deuses, né? Astarote, Dagon, entre outros deuses. Então, além de um conflito territorial, havia um conflito também espiritual, havia uma guerra também espiritual. Eles não serviam a Deus, né? É um povo que não serviam a Deus. Então, eles eram politeístas, eles tinham vários deuses ali. A paz do Senhor, bom dia, meus queridos. Então, dado esse apanhado, né? Nós podemos já imaginar que a vida de Isaac era cheia de conflitos, disputas, estresse, desafios, né? Ele tinha que pensar rápido às vezes, né? Ele tinha que pensar rápido às vezes para tomar as decisões dele. Porque ele abria os poços e os filisteus queriam entulhar os poços dele. E o poço, gente, naquela época era essencial, né? Você ouviu eu ler na Bíblia que eles encontraram um poço de água vivas, ou seja, era água que gerava vida ali para eles, para a população, para o rebanho deles, para as plantações. Se não tivesse água, não tinha plantação, não tinha os animais, as pessoas não sobreviviam. Então, por isso que era água viva, né? Era água que gerava vida, água pura, água limpa, né? Água filtrada, água de nascente. Então ele era essencial para a sobrevivência, né? E a sustentação da plantação do rebanho, como eu disse. E era necessário, né? E por que os filisteus entulhavam os poços de Isaac? Porque eles se incomodavam. Imagina o trabalho que Isaac tinha para poder cavar aqueles poços, sem uma ferramenta, né, sem uma máquina, né, de alto padrão, né, que hoje a gente contempla, né, as escavações de poços de petróleo, por exemplo, uma tecnologia super de alta performance. Naquela época não era assim, não. Naquela época era difícil, né, era um trabalho muito árduo. Mas mesmo assim ele conseguia e ele cavava o poço exatamente onde tinha a nascente, né? Ele não tinha um equipamento para poder ali fazer um estudo de capacidade técnica daquela região para saber onde estavam as águas vivas, né? Então, mas ele tinha uma fonte, uma direção, ele tinha uma palavra sobre ele, sobre a vida dele, que era a palavra de Deus.
Então ele não se abatia, ele não precisava da tecnologia de alta performance, ele só precisava da palavra de Deus sobre ele. E aquele povo inimigo começou a gerar um conflito muito grande, né? Tanto espiritual quanto territorial. Os domínios daquele território começou a se incomodar com a presença de Isaac. Então eles entulhavam os poços, eles disputavam para forçar uma saída de Isaac daquele lugar, daquela terra. E muitos estudos, né, declaram abertamente que os filisteus e o rei Abimeleque tinham inveja da prosperidade, não aceitavam a prosperidade de Isaac, né, porque eles não tinham a mesma fonte que Isaac. Então Isaac ele crescia como ninguém, né? Ele tinha uma fonte de bênção, né? Então ele tinha essa fonte inesgotável e eles imaginavam que os poços entulhados forçaria a saída de Isaac daquele lugar. Queridos, às vezes nós temos na nossa vida que pensar muito sobre a nossa reação para as provocações e para as disputas, para os conflitos que nós vivemos. Nós temos que primeiro buscar a essência disso, antes de dar respostas aos nossos adversos, antes de nos posicionar diante de conflitos, nós temos que analisar a causa disso, a causa do que passamos e do que vivemos, e buscar a estratégia certa de nos posicionarmos para sempre glorificarmos o nome do Senhor. Porque nessa terra nós vivemos e prestamos um culto racional a Deus, querido. Dia e noite nós temos que declarar a Ele que Ele é santo, que Ele é o nosso governo. E nós fazemos esse culto racional no nosso dia a dia, não é só dentro da igreja, onde celebramos a Deus, onde nós preparamos um altar, não. O altar do Senhor tem que ser a nossa vida. E nós temos que honrar a Deus. Nós lemos no final que Isaac, quando encontrou a terra, ele construiu um altar ali para o Senhor, ou seja, e ele armou a tenda dele, ou seja, ele edificou a vida dele ali naquele lugar. Mas nós temos que ser um altar, querido, dia a dia. Honrar a Deus nos detalhes da nossa vida. O que acontecia? Imagina Isaac cavando aqueles poços, você celebrando contratos no seu dia a dia, você dentro da sua empresa, você dentro do seu ministério, você dentro da sua casa, você no meio dos seus vizinhos, você dentro da sociedade. Vamos criar um parâmetro. Olha o comportamento de Isaac. Ele honrava a Deus no comportamento dele. E nós temos que celebrar a Deus em cada atitude e ato nosso. Isso é culto. Isso é declaração da santidade de Jesus. Honrar a Deus no nosso dia a dia é muito difícil, né? É fácil sermos cristãos dentro de uma igreja, num evento evangélico, num evento gospel. Mas no dia a dia, no seu dia a dia, no seu comportamento, nas suas decisões, como é que tem sido? Porque cavar poços e abrir poços para Isaac não era fácil, e ter que deixar o poço entulhado ali, depois de um árduo trabalho, abrir mão de prejuízos, de valores, de recursos. Mas em nenhum momento a gente viu Isaac dizer assim: nossa, mas eu que fiz. Nossa, mas isso aí é meu. Nossa, mas eu tive um prejuízo, eu tive maior trabalho, os meus servos tiveram muito trabalho, eu tenho que ser indenizado por isso. Não, ele sabia a palavra que estava sobre ele. Ah, você quer um poço? Fica com um poço. A prosperidade não estava no poço, não estava na terra. A prosperidade de Isaac estava na fonte dele, né? A fonte de Deus, a fonte dele era Deus. Que o próprio Deus disse: Isaac, olha, não vai para o Egito, vai para onde eu te disser. Peregrina, porque eu vou te estabelecer.
e o rei dos filisteus era Abimeleque, ele não suportou, ele expulsa Isaac do território de Gerar, né? Porque ele prosperou mais que ele. Então o que nós aprendemos aí? Nós aprendemos a celebrar a Deus, a louvar a Deus, a fazer o nosso altar diário, a levantar um altar de louvor e adoração a Deus com a nossa conduta, né? Eu não estou dizendo aqui que você vai ser robotizado, né? Às vezes nós temos que dizer não e a palavra de Deus diz sim, sim, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Eu estou dizendo para você que existe um manual para a nossa vida que se chama Bíblia, né? E esse manual, ele nos edifica, ele nos prepara para viver na terra, né? Ele nos forja para viver na terra, né? Porque antes de irmos para o céu, nós somos cidadãos da terra. E nós temos que celebrar a Deus aqui nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, né? Então, Isaac, o que eu aprendo com Isaac? Eu aprendo que ele tinha uma mente expandida. A mente de Isaac era visionária. Ele não perdia tempo com os conflitos armados, né? E eu quero dar esse significado para a expansão, exatamente isso: alargar, ampliar. Amplie a sua mente. Em que lugar que você está? Busca em Deus qual é a visão geográfica que você precisa ter para você expandir. E começa a conquistar territórios novos. Cada poço que Isaac abria era um novo território que ele conquistava. Ele mostrava e revelava o poder de Deus que estava na prosperidade das mãos dele. Ok? Então, nós aprendemos isso, a celebrar a Deus com o nosso comportamento. Nós aprendemos a expansão, sobre expansão, né? Ele expandiu, ele tinha uma mente muito expandida e ele era fisicamente ali no território, ele foi expandindo, porque ele foi peregrinando e aonde ele abriu o território, ele conseguia águas puras, né? Então ele foi prosperando muito, porque a água era a fonte de vida naquele tempo, naquela época, naquela seca, naquela escassez. Se não tivesse a água como fonte primária ali, não ia ter plantação, não ia ter o rebanho, amém? Então qual a postura de Isaac que nós devemos copiar, imitar, meditar? Primeiro, uma mente expandida, uma mente que celebra a Deus, né? E a estratégia dele inicial, ele começou fazendo aquilo que ele sabia fazer. Ele começou, o primeiro poço que ele abriu naquela região, foi o poço que foi entulhado pelo pai, foi o poço aberto pelo pai que foi entulhado pelos filisteus após a morte de Abraão. Então ele reabriu o poço de Abraão, que foram entulhados, né? Então ele mostra a honra ao pai. Isaac era um homem de princípios, ele celebrava a Deus, ele tinha uma mente próspera. Antes das suas mãos ser próspera, que é a sua mente que tem que ser próspera. A riqueza, querido, antes dela chegar no tato, antes de você poupar, ela chega na sua mente. Então ele tinha uma mente próspera, ele tinha princípios, ele honrou Abraão. A palavra de Deus ensina-nos a honrar os nossos pais, né? Então ele respeitou ali o legado de Abraão, né? O princípio da honra. Você sabe qual é o princípio da honra? Um dia vamos falar sobre isso, né? Se Deus nos permitir, nós vamos ensinar o que é o princípio da honra. Ele não teve medo das mudanças, do recomeço. Às vezes, nós temos mesmo medo da mudança e do recomeço. Nós podemos ter a fé que for,
Mas nós tiramos Jesus do trono dele, do trono de poder, e colocamos o medo naquele trono. E o medo, queridos, paralisa. Então Isaac, ele não era temeroso, porque Deus falou assim com ele: não temas, eu serei contigo. Então aquela palavra já quebrou todo o fagulho de medo, toda a faísca de medo que havia sobre a vida de Isaac, sobre a mente de Isaac. Preocupação com o futuro rouba as estratégias que Deus te dá, rouba a sua fé, e rouba o trono de Jesus. O medo, querido, rouba o trono de Jesus no seu coração. Você sabia disso? O medo, ele é tão forte e poderoso que ele consegue paralisar você numa estação, num ciclo. Então ele não teve medo da mudança. Deus deu a direção e ele mudou, porque ele sabia que ele ia peregrinar, mas ele ia encontrar o lugar para ele se estabelecer, né? Então ele não teve medo da mudança. E diante do crescimento dele, ele teve que sair do território de Gerar. Então, Isaac, ele ficou tão grande que o território ali já não cabia ele mais. As pessoas já não suportavam mais ele. Ele teve que sair, né? E ele não reclamou, ele saiu. E ele abriu novos poços nos vales de Gerar, né? E ali despertou muito conflito e houve muita necessidade de mudar. Você imagina ele levantar acampamento e sair? Não era fácil, não. Não era fácil o recomeço. O recomeço não é fácil para ninguém, né? Mas ele estava debaixo de uma direção, né? E ele não ficou brigando pelos poços que ele tinha aberto. Fica com os poços. Ele não se preocupou nem em entulhar. Ele não usou a mesma moeda. Olha quanta coisa que Isaac nos ensina, né? Então, ele seguiu o rumo dele, porque a prosperidade de Isaac estava nele. Ele tinha uma fonte própria. Não era sobre a terra, era sobre a fonte, entende? Era sobre Deus. Porque os deuses, Astarote, Dagon, não conseguiam atender a necessidade daquele povo. Mas o Deus de Isaac, que era um Deus fiel, um Deus de promessa, ele atendeu, ele cumpriu. A natureza ali, a força econômica, a força da natureza ali não podia conter o poder de Deus, né? E a gente sabe quem é o nosso Deus, né? Ele muda tempos e estações, ele é dono do tempo, né? Então, Isaac, ele nos ensina a buscar uma mente liberta. Ele nos ensina que toda a opressão do lugar não pode te conter quando você está debaixo do poder de Deus. Então a opressão daquele lugar que gerava escassez, gerava fome, gerava conflito dentro do coração daquele povo, gerava inveja, não podia ser detentora da prosperidade de Isaac. Então não é sobre o lugar, não é sobre o poder que domina a região, é sobre o poder que está sobre a sua e a minha vida. Amém? Esse poder que nós temos que buscar. Então ele tinha uma mente próspera, ele tinha uma mente liberta, ele era visionário porque ele buscava a visão de Deus. Ele era administrador do tempo dele, ele não perdia tempo com bobeiras. Isaac, esse poço é meu. Não, é meu, é meu, é meu, é meu. Não, é seu, toma. Porque eu estou debaixo de uma palavra, eu vou cavar outro poço e eu não vou perecer. Então ele deixava. Será que as pessoas que ficavam ali com os poços conseguiam manter a água viva? Eu não sei te dar essa resposta. Mas será que, como que eles sobreviviam? Né? Então Isaac administrava o tempo dele. Você e eu temos perdido muito tempo com coisas supérfluas, com coisas banais, né? Os entretenimentos, eles têm roubado. As redes sociais, eles têm roubado.
tem sido filisteus nas nossas vidas. Quem é o seu filisteu hoje? Quem é o filisteu que está entulhando os seus poços hoje? Está entulhando a sua mente, está entulhando o seu coração, está roubando a sua fé, está te desviando do propósito. Quem é esse filisteu? Faça essa pergunta em oração. Senhor, me mostra o filisteu que está em conflito comigo e está me impedindo, está me entulhando no lugar da seca e no lugar da escassez, no lugar da fome. Quem que é? É a rede social? É o Instagram? É o Facebook? É o mercado? O que tem roubado o altar que você tem que entregar para Deus, que é o seu coração? Né? Os filisteus queriam que Isaac saísse daquele território, né? Porque ele tinha alguém que andava com ele ali que incomodava aquele povo. Então ele ia para novos locais e ali naquele novo local ele prosperava. E ele prosperou a 100 por 1, né? Totalmente. Uma prosperidade completa, total, né? E eles davam nome para os poços, isso que eu achava interessante. O primeiro poço foi o poço da inimizade. Mas Isaac foi perseverante, ele perseverou no caminho, né? E até que chegou o poço de rebote, o poço da prosperidade, e ele disse: agora nos abriu lugar o Senhor e prosperaremos na terra, né? Então às vezes você tem uma mente, querido, tão fechada que você acha que você não é capaz de prosperar na terra dos viventes, né? Mas Deus, o mesmo Deus de Isaac é o nosso Deus, o mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. E nós temos uma linhagem poderosa como Isaac, que é o nosso Deus. Então o que está faltando? E Isaac seguiu abrindo outro poço em Berseba. Acho que é Berseba. Eu botei um acento. Ele abriu um outro poço, queridos, e prosperou. E o Senhor apareceu para ele, como apareceu no início, apareceu no final, e estava em toda a trajetória ali. O Senhor era a bússola, era o mapa, o Senhor era os equipamentos de alta tecnologia, era a força. Ele era quem estava com Isaac, né? Então Deus nos fará prosperar na terra. Receba essa palavra. Deus nos fará prosperar na terra. Então olha o percurso que Isaac fez até o poço da prosperidade e até a promessa. Ele passou por muita dificuldade, assolações, de circunstância, conflitos, guerras, estresse, né? Mas ele perseverou, ele desviou a atenção dos conflitos, ele superou os prejuízos, ele venceu as afrontas, ele rompeu os seus limites e ele confiou em Deus, ele teve fé em tempos difíceis e ele se movimentou, ele não ficou parado. Entulhou meu poço, né? Porque, né, não, o meu projeto não está dando certo. Não, por causa disso eu tenho um filisteu. Você identificou o filisteu? Se movimenta. Se movimenta. Se movimenta. Né? E nós observamos que Isaac começou honrando o seu pai Abraão. Eu achei isso fantástico. Ele honrou seu pai Abraão. Ele honrou o legado do seu pai Abraão. E ele prosperou, ele estava debaixo dos princípios de Deus. E o mais excelente é que no final ele honrou a Deus, o seu Pai que está no céu, porque ele levantou um altar para Deus, no lugar da promessa dele.
e ali ele fez a sua morada, ali ele construiu a sua tenda. Então, queridos, o que eu aprendo exatamente, né? Além dele nos ensinar o princípio da prosperidade, né? Princípios da prosperidade, ele nos ensina posicionamento de prosperidade. Uma mente aberta, uma mente liberta, maturidade para lidar com os conflitos, com os adversos, com circunstâncias. Ele nos ensina os princípios da palavra de Deus e ele nos ensina a celebrar a Deus, tanto na nossa trajetória quanto no lugar da promessa, tanto no início, no projeto, quanto na conquista. Isaac celebrou a Deus. Ele construiu um altar para Deus. Ele celebrou a Deus naquele lugar. E esse ato dele declarou para o universo espiritual, essa terra, quem governa é Deus. Ele elevou ali o trono de Deus, o governo de Deus. Então, por isso que eu falei que o nosso altar, o nosso culto racional, ele vai além de um culto ministrado dentro de uma igreja, dentro de um tabernáculo, dentro de um local físico. O nosso culto racional, ele tem que ser com a nossa vida diária. Quando celebramos contratos, quando nos relacionamos, em todo o nosso cotidiano, quando educamos os nossos filhos, quando determinamos o que vai ser benéfico para a gente ou não, quando respondemos aos nossos adversos, aos filisteus das nossas vidas. Então, na trajetória dele, esse altar estava ali no coração dele. E quando Deus deu o território, ele disse: o governo é do Senhor, aqui está o altar do Senhor. Amém? Então, não é sobre, queridos, uma tecnologia de ponta, não é sobre esse diploma que você busca, que você e eu temos, né? Não é sobre isso, não é sobre as conquistas, não é sobre o crescimento que nós buscamos na terra, que também é de suma importância, mas não é a base, não é o alicerce. Quantas pessoas que têm tecnologias de ponta, gente, que tem uma alta performance, tem um time de qualidade e não consegue, por exemplo, manter uma empresa, não consegue administrar, não consegue fazer uma gestão, não consegue manter uma família. Então essas coisas são essenciais nós buscarmos para o nosso crescimento intelectual e são fontes facilitadoras, são, não estou dizendo que não são, não, porque são, né? Busque crescer, mas a fonte continua sendo Deus, a fonte da alegria, a fonte da prosperidade, a fonte dos recursos, o mapa do tesouro, ele vem dos céus, né? Então, eu quero terminar dizendo para você isso, que a sua fonte, ela é celestial. Ela traz todo o recurso que você precisa. Isaac não tinha uma bússola, ele não tinha... Talvez tivesse ali, né, um esboço, um mapa, né, a experiência e tal, mas ele não tinha, queridos, ali nada de alta performance. E ele cavava poços. Ele e os seus servos, né? Mas ele tinha uma declaração sobre ele, e foi isso que movimentou Isaac. Mas foi a maturidade de Isaac, a mente de Isaac,
os princípios que Isaac tinha recebido do pai Abraão, que fez ele se posicionar debaixo da palavra de Deus, né? Então, querido, o que te separa da promessa de Deus? É o conhecimento que você tem que ter de você mesmo e de como você tem que se posicionar diante da promessa de Deus. E Deus faz a promessa, Deus está ali para te abençoar, a mão poderosa dele está sobre mim e sobre você, mas nós temos que saber como nos posicionar, nós temos que saber exalar os princípios, cumprir a lei, os mandamentos de Deus na terra, para poder nos movimentar sobre a mão de Deus. Não é só receber a palavra do profeta e está tudo certo, não é assim. Você tem que gerar a promessa que Deus fez para você. Você tem que gerar aquilo que está no seu coração para você fazer na terra, que está alinhado aos planos de Deus. E você tem que se movimentar, e você tem que se libertar, e você tem que ser maduro nos conflitos e nas adversidades, porque é nessa hora que nós murmuramos, paramos, xingamos, revidamos. Isaac ensina que não se deve revidar, mas apenas focar naquilo que os céus têm para você. Amém? Então, medita nessa palavra. É um capítulo poderoso. Eu tenho certeza que Deus vai alinhar a você os planos dele, a direção dele. Ele vai te dizer claramente onde você não deve ir e qual a direção que você deve pegar. É uma palavra que nos ensina que Deus é um Deus que dirige os nossos passos. Ele nos guia, porque ele guiou Isaac, ele guiou Abraão, e ele guia eu, ele guia a minha vida e ele guia a sua vida. Se nós buscarmos e estivermos debaixo dos princípios, dos mandamentos e das leis dele, né? Então é sobre isso. Reflita sobre essa palavra durante essa semana e se movimenta. É tempo de expansão. E a maior expansão que você deve buscar é a expansão da sua mente. Abra a sua mente para novos horizontes, para novas conquistas, para uma nova vida. E todas essas coisas vai vir e vai acontecer para contrariar a expectativa do nosso cenário. Amém? Deus é poderoso. O mesmo Deus de Isaac, a mesma palavra que estava sobre Isaac, está sobre nós. Amém? E o mesmo sentido do nome de Isaac, risos, alegria, eu declaro sobre a nossa vida, porque esse é o tempo do Isaac. É tempo de Isaac. É tempo de risos e de alegria na minha vida e na sua vida. Amém? Eu quero encerrar, já passei do horário, né? Passei 7 minutinhos. Dizendo para você, declarando sobre você, querido, que o tempo é de expansão. Abra sua mente, se alegre em Deus e prossiga em conhecer Jesus. Prossiga debaixo da palavra de Deus, se movimente e levante o seu altar para o Senhor, no seu dia a dia, na sua vida, tá? E quando você se estabelecer no seu território, na sua casa, na sua família, construa ali um altar e declare o governo de Jesus. Tire do trono que é de Jesus tudo que está ocupando, para que você possa viver a glória e o poder dele na sua vida. Amém? Um beijo. Tenha um sábado abençoado, extraordinário. Tenha um sábado cheio da presença de Deus. Busque mais a Deus nessa semana. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus nessa semana. E que Ele e as benevolências dele estejam com você. Um beijo. Fica com Deus, até sábado que vem. Eu amo a sua vida, não se esqueça disso. E eu espero você aqui, sábado que vem, nesse mesmo horário,
Tchau!